Tudo bem? A palavra de Deus é assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus nos abençoe, estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Brilhando como Estrelas na Noite. A palavra de Deus diz assim, Filipenses capítulo 2: Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Então devemos ter atenção com as nossas ações, com as nossas responsabilidades, para nos tornar irrepreensíveis e para que outros também não nos acusem. Oh, você diz ser cristão, mas não vive como cristão. A preocupação, a atenção, ela é constante e devemos brilhar como estrelas no mundo. Jesus falou sobre isso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Brilhar não deve ter o foco em nossa pessoa. Brilhar deve ter o foco em glorificar ao Deus do céu. Nós devemos constantemente buscar o quê? Crescer espiritualmente. Paulo fala nisso ao escrever o capítulo 2, verso 12 de Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, desenvolver a salvação, crescimento espiritual. Devemos conhecer e obedecer. E se não conhecemos? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Porém, agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, a partir do momento que conhecemos o assim diz o Senhor, temos bênção, privilégios, e devemos viver de acordo com essas bênçãos e privilégios. O inimigo constantemente busca separar o assim diz o Senhor da graça. O engano de Satanás é que a morte de Cristo introduziu a graça para tomar o lugar da lei. A morte de Jesus de maneira alguma modificou, anulou ou diminuiu a lei dos 10 mandamentos. O governo moral de Deus e sua graça são o quê? Inseparáveis. Inseparáveis. Anulamos, pois, a lei pela fé? Texto do Novo Testamento, apóstolo Paulo. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A graça e a lei juntas. A fé e a lei juntas. Elas estão juntas na palavra de Deus. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Salvos pela graça, mas em resposta, em gratidão, nós vivemos conforme a vontade do Senhor. Deus nos aceita como somos, mas não quer que continuemos assim. Devemos crescer espiritualmente. Devemos caminhar para boas obras. Em cada cidade, cheia como possa estar de violência e crime, há muitos que, devidamente ensinados, aprendem a se tornar seguidores de Jesus. Milhares podem assim ser alcançados com a verdade salvadora e levados a receber Cristo como um Salvador pessoal. Devemos ser luz na escuridão, em constante crescimento. Corações podem ser tão duros,
quanto o caminho batido, e pode parecer uma tentativa inútil apresentar-lhes o Salvador. Mas, embora a lógica possa falhar e mover, e o argumento seja impotente para convencer, o amor de Cristo revelado no mistério pessoal pode o coração empedernido, de modo que a semente da verdade possa enraizar-se. Então, não devemos desanimar. O amor de Cristo constrange as pessoas. O que ele fez na cruz é grandioso. E mesmo que a lógica humana diga que não tem mais esperança, devemos continuar. Devemos seguir o exemplo de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O que ele era? Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Devemos reconhecer que, se somos cristãos, devemos viver como cristãos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Então, diante de nossos olhos, devemos colocar coisas puras, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Não só os filipenses deveriam preservar a palavra da vida, todos nós também devemos preservar. Devemos ter apego ao assim diz o Senhor. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. Então, o cristianismo nos coloca numa questão de luta diária, até a volta de Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus espera que façamos algo maior do que morrer por Cristo. O que seria maior do que morrer por Cristo? Viver por Cristo. Como o apóstolo Paulo chama o viver por Cristo? Sacrifício vivo, sacrifício sem morrer, sacrifício constante na nossa luta diária. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Outro exemplo que devemos seguir é o de Timóteo. Paulo testifica de que ele serviu ao Evangelho, se envolveu. Haverá provocações para provar o temperamento. E é enfrentando essas provas no devido espírito que se desenvolvem as virtudes cristãs. Se suportamos as injúrias com espírito de mansidão, se reagimos a insultos com respostas brandas e a atos opressivos com bondade, isso prova de que o Espírito de Cristo habita em nosso coração. E não é fácil. Há pessoas desagradáveis. Nós devemos ser fortes e suportar. E isso há de ser uma prova de que o Espírito Santo está habitando em nós. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, um outro exemplo que devemos seguir, que Paulo fala sobre ele, é Epafrodito. Ele estava disposto a dar a sua própria vida para ajudar a Paulo em suas necessidades e qualquer outro irmão também. Para a questão de informação, foi Epafrodito também encarregado de levar a epístola de Filipos aos filipenses. Então temos aí, relembramos, três bons exemplos, em momentos únicos. Jó,
Timóteo e Epafrodito. Não está longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será imposta. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência expor-se a escárnio, insultos e ameaças de prisão e morte. Haverá um tempo de prova que vai se intensificar quanto mais próximo estamos do fim. Mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente viveu seu abnegado amor. Amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Deus espera de nós não o sucesso, Deus espera de nós a fidelidade. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que eu e você tomemos essa decisão hoje, sermos luz na escuridão, levarmos as boas novas a mais pessoas, ser fiel à palavra do Senhor e ter obras que correspondem à fé cristã que aprendemos a cada estudo. Vamos orar? Grande Deus nos ajuda a não sermos pedra de tropeço e a sermos também fortes no Senhor, em fé, em boas obras e reluzindo e resplandecendo a luz dos altos céus para que mais e mais pessoas aceitem ao Senhor como Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.